Hoje, todos nós temos oportunidade à salvação. E isso só nos é possível por meio da maravilhosa graça de Jesus. Mas você sabia que um dia essa graça se cessará? Quando isso vai acontecer? Qual deve ser a nossa atitude hoje? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Hebreus, capítulo 7, verso de número 25. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hoje, Jesus está no santuário celestial, intercedendo por todos aqueles que buscam por seu auxílio e perdão. É através desse ministério que ele aplica os benefícios da cruz na minha e na sua vida, nos tornando possível, assim, a salvação por meio de sua graça. Porém, é importante lembrar que um dia essa graça, ou seja, a oportunidade de salvação, se encerrará. Chamamos isso de o fim do tempo da graça. E quando isso vai acontecer? Pouco antes do seu retorno a este mundo, Jesus deixará de interceder pelo homem no santuário celestial. O Evangelho já terá sido pregado, e o Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, será retirado da terra, pois os casos de todos já estarão decididos para sempre. Termina então o tempo da graça. Isso está de acordo com Apocalipse capítulo 15, verso de número 8, Apocalipse capítulo 16, verso de número 17 e Gênesis capítulo 6, verso de número 3. Por essa razão é que Apocalipse capítulo 22, verso de número 11 afirma: continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Em outras palavras, quem está salvo e quem está perdido está perdido. Grandes calamidades vão começar a acontecer nesse momento, pois as 7 pragas descritas em Apocalipse capítulo 16 vão começar a ser derramadas em toda a terra. Então se ouvirá uma forte voz sair do santuário celestial: está feito. E o que teremos em seguida é o maior de todos os eventos, a volta de Jesus. Isso não te faz lembrar de algo que já aconteceu e que foi registrado na Bíblia para nosso exemplo? Pois é, essa é a história de Noé. Noé passou 120 anos pregando para aquele povo, o chamando ao arrependimento e a entrar na arca, pois Deus estava prestes a mandar o dilúvio. Mas infelizmente eles não deram ouvidos, preferiram zombar do pregoeiro da justiça ao invés de se arrepender e entrar na arca. 7 dias antes de Deus enviar o dilúvio, Noé e sua família entraram na arca e Deus fechou a porta, dando a entender assim que o tempo de graça para aquele povo havia se encerrado. Infelizmente, a história está se repetindo. A mensagem para o tempo presente é: Jesus vai voltar. E nós somos convidados a nos arrepender dos nossos pecados e a aceitar a graça maravilhosa de Jesus, para que assim nós não soframos as consequências vindouras. A porta da graça se fechará mais uma vez. O tempo de graça se encerrará pouco antes da volta de Jesus a esse mundo. Diz a Bíblia que esse será um dia terrível, pois muitos sentirão fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Procurarão a palavra do Senhor, mas não acharão. Você pode ler isso em Amós capítulo 8, verso de número 11 e 12. Por isso é importante tomar a sua decisão hoje, pois, como diz as Escrituras, hoje é o tempo oportuno para a salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 2. Apocalipse capítulo 3, verso de número 20, diz que Jesus está à porta do nosso coração, batendo para encontrar morada. Por esta razão é que eu apelo a você que está me ouvindo neste momento. Você já tomou a sua decisão ao lado de Cristo? Já aceitou a sua maravilhosa graça? Ainda não? E por que ainda não fez isso? Nós devemos tomar essa decisão enquanto ainda temos vida, pois, como diz o profeta Isaías, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Isaías capítulo 55, verso de número 6. Por isso, não deixe para tomar a sua decisão na última hora, pois o amanhã pode ser tarde demais.